Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo. Muito se fala dentro do movimento sobre a maçonaria e particularmente sobre a importância da maçonaria no período da independência como um todo. E sempre quando você faz uma crítica à maçonaria, expõe os seus perigos, até historicamente no geral, sempre vem aquela, não, mas Pedro I e Bonifácio eram maçons. E tem um monte de narrativa aí que corre solta, que é típico da influência maçônica na historiografia. Então, para elucidar um pouco dessa discussão e para você que sempre se depara com esse tipo de argumento e não sabe exatamente como responder, você não tem os dados em suas minúcias, eu quero fazer um vídeo bem genérico, completo, mais fácil de entender. É isso que eu quero fazer um resumão ponto a ponto para que você consiga entender como foi avançando a participação da maçonaria no período da independência e como foi a atuação de José Bonifácio nesse sentido. Pegando a história geral, nós, com a Revolução Liberal do Porto, nós temos a maçonaria portuguesa articulando esse processo e convocando representantes para uma Assembleia Nacional Constituinte para escrever uma Constituição para limitar os poderes de Dom João VI, né? Nesse sentido, a gente já tem algumas afrontas e a gente tem uma divisão no cenário nacional. Os maçons brasileiros, eles se colocam inicialmente favoráveis à Revolução Constitucional em Lisboa, e o povo, a princípio, ele já se coloca contrário. Então é nesse sentido que surgem os fiéis ao rei, que eram, em suma, os brasileiros médios, e os fiéis às cortes, que eram os portugueses e membros da maçonaria brasileira. E logicamente da maçonaria portuguesa, porque eram eles que estavam protagonizando a Revolução em Lisboa. O ponto central foi que eles apoiaram, a maçonaria brasileira apoiou pelo ar liberal que a Revolução tinha. Só que quando eles teve a convocação para a Assembleia Nacional e os representantes das províncias brasileiras foram lá e descobriram a real natureza do liberalismo, a real natureza daquela revolução era de não só trazer a família real de volta, instaurar uma constituição, mas também retirar o status de reino do Brasil e fazer um novo processo de colonização do país. E isso incluía também o fechamento de todo tipo de processo jurídico no Brasil. Tudo seria centralizado de volta em Portugal, e isso abalava bastante os interesses dos membros da maçonaria brasileira e, enfim, era uma revolução liberal para os portugueses, mas ia na contramão do liberalismo no Brasil. Como é típico do liberalismo como um todo. Geralmente o liberalismo fica para os líderes da elite ali, mas na realidade o povão mesmo acaba caindo numa tirania ainda maior do que a anterior. De toda forma, o Bonifácio, nesse período, ele se destaca ao discursar em São Paulo, naquele período onde estavam tendo as eleições para decidir os governadores, mas também os representantes da Assembleia Nacional Constituinte. Enquanto o país inteiro estava muito dividido, ânimos, a maçonaria ela é até hoje, né, republicana e liberal. No século XIX era liberal. Então o ponto que se destaca ali é que estavam tentando aproveitar esse contexto de fragmentação total para incentivar o separatismo. Assim como a maçonaria já tinha sido responsável pela Revolução Pernambucana, né, onde o próprio irmão de José Bonifácio participou, este sim maçom, né, o Antônio Carlos era de fato maçom. Tivemos a Inconfidência Mineira no passado. Enfim, todas essas revoluções de teor separatista e republicano eram chefiadas e capitalizadas pela maçonaria. E tentaram sim levar à frente esse mesmo projeto. Bonifácio se destacou justamente porque em São Paulo, em meio às províncias completamente conturbadas, ele pregava uma união, fidelidade ao príncipe regente, que nós dessemos apoio à sua figura, e foi aí que se começou a vamos dizer assim, se organizar o conceito que já era comum na sociedade de autoridade no sentido
ciência política, autoridade legítima no Brasil. Então as pessoas começaram a se colocar em torno, em conjunto, sobre a liderança do príncipe regente. E aqui a gente entra na história comum, né? Por conta dessa questão, Leopoldina e Pedro I começam a se aproximar de Bonifácio, etc. O ponto que se destaca aqui, quando a gente começa os preparativos para o dia do fico, tanto Bonifácio quanto a maçonaria mineira e paulista, o que vale destacar é que nesse momento ainda não existia uma unidade nacional na maçonaria, estava tudo ainda quebrado nas províncias. Então a maçonaria mineira e paulista começaram e chegaram a colaborar com as assinaturas do dia do fico, mas os principal figura que levou para frente a recolhimento para essa assinatura foram os partidários de Bonifácio. E era bem nítida a diferença de objetivos, a diferença de visão de mundo entre esses dois grupos, que até então, um era uma ordem mesmo, a maçonaria, e o outro era capitaneado por José Bonifácio. Ainda não tinha uma organização estruturada nesse período inicial, mas vai se formar. Na maçonaria, um nome que se destacava era de Gonçalves Ledo. Este era abertamente liberal, abertamente republicano, defendia o mesmo projeto de nação que se teve na América Espanhola, basicamente uma fragmentação do país. Ele já foi simpático a diversas secessões, né, os separatismos, etc. Mas após o 9 de janeiro, né, com as pressões em Lisboa pedindo o retorno do príncipe, veio o dia do fico no dia 9, o general Jorge Aviles tentou levar o príncipe à força mesmo, chegou com as suas tropas com mais de 2.000 homens, e Pedro I realmente conquistou a autoridade dele no processo nesse momento, quando ele consegue derrotar as tropas de Jorge Aviles e mandá-los de volta para Portugal. E ali foi meio que o ponto de partida, geralmente historiograficamente, que a gente consegue ver, que é justamente onde a autoridade do príncipe começa a se impor nacionalmente como a figura principal do processo. Não existia nesse momento, a partir do dia 9 de janeiro de 1822, todas as iniciativas separatistas e republicanas perdem muita força ao longo por todo o território nacional. Cada vez menos provável era essa possibilidade de separatismos. José Bonifácio, ele é nomeado como ministro do Reino e dos Negócios Estrangeiros. Já começa os preparativos, né? Bonifácio recomendou a Pedro que ele passasse a visitar as províncias pelo país para conseguir apoio, conseguir falar com os grandes latifundiários, com grupos de influência, justamente para conseguir esse apoio, não só do povo, né, mas das elites também, para dar estrutura para a independência, para começar a fazer esse grande acordo nacional. Bom, nesse contexto a maçonaria ela já começa a dar um 180, quando ela sempre tem uma política histórica que nem sempre ela vai colocar os seus objetivos primários como a ponta da lança. Se o cenário não é, vamos dizer assim, favorável ao seu lado, eles não se importam em fazer concessões, fazer o que for preciso para colocar a sua marca na história. Então Gonçalves Ledo, mesmo sendo republicano, mesmo sendo liberal, ele passa a orquestrar a maçonaria, principalmente em São Paulo, para começar a distribuir, fazer, vamos dizer assim, afagos ao príncipe. Então, inclusive, é nesse sentido que eles dão o título de defensor perpétuo do Brasil para Dom Pedro I, no sentido dele se sentir prestigiado e começar a voltar os olhos sobre a ordem para entender. Isso denota historicamente uma possível, vamos dizer assim, participação da maçonaria na independência, onde a gente acaba dando mais valor para elas do que realmente eles merecem. Mas de toda forma, enquanto Pedro estava em Minas Gerais, fazendo o caminho para a independência,
a caminho de Minas, né? Em São Paulo começa a ter uma intriga política ali gigantesca. Martins Francisco, que era um dos irmãos de José Bonifácio, compra a briga ferradamente com portugueses da província e também com membros da maçonaria. Ele faz denúncias de corrupção e esquemas que estavam tendo na província, e ele é basicamente chutado de lá, ameaçado de morte. E ele já, lógico, o irmão é ministro, então ele já vai correndo para quem, né? Vai pedir ajuda pro Bonifácio. Bonifácio contacta Pedro, e o príncipe, ele nomeia o irmão Martim Francisco como o primeiro secretário dos negócios da fazenda. Então dois Andradas já estavam no governo, né? Agora com posições realmente expressivas. A maçonaria e as elites paulistas veem isso com muita desconfiança, porque eles literalmente chutaram o cara e agora ele estava no governo. Então, quão produtivo seria para São Paulo participar do Brasil? Porque já não estavam mais agradando os interesses da elite, e eles estavam com muito pé atrás, principalmente a maçonaria, sobre essa influência de Bonifácio sobre a figura de Dom Pedro. Porque a ideia deles era que eles fossem a principal figura de influência para conquistar seus objetivos. Naquele momento, o principal objetivo da maçonaria era uma Assembleia Nacional Constituinte, porque eles sabiam que a partir dela conseguiriam colocar uma série de jabutis na Constituição, inutilizar, reduzir completamente os poderes do imperador e conseguir manter a sua esfera de poder em atividade, né? E é nesse contexto, então, que Bonifácio fala para Dom Pedro fazer uma visita à província de São Paulo, passar pelas principais cidades, conversar com os fazendeiros, acalmar os ânimos ali, para que essas hostes liberais, separatistas, republicanas não ganhassem forma no Estado. Nesse período em que se começa a ter desdobramentos de cada vez ameaças mais expressivas por parte das cortes portuguesas, né? E quem estava na chefia de Estado do Brasil era Leopoldina, sendo auxiliada por José Bonifácio, como as duas grandes figuras ali, enquanto Pedro estava ocupado fazendo a sua jornada. Em junho de 1822, a loja Comércio e Artes ela se divide em 3 outras lojas, para que ela pudesse ter mais abrangência de atuação e para potencializar o seu poder e influência na província. Então, a partir dessas 3 lojas surgiram a Comércio e Artes, União e Tranquilidade, e manteve-se e Esperança de Niterói, mantendo-se também a loja Comércio e Artes, né? E você pode ver que existem sempre referências a uma passagem de cada momento da independência na nomeação dessas lojas maçônicas que foram fundadas nesse primeiro momento. O que vale destacar aqui é que, junto com a criação dessas 3 lojas, se tem também, agora formalmente, o Grande Oriente Brasiliano. Então agora existia uma unidade maçônica e se instaura no Brasil o conceito de obediência. Então se tem agora uma unidade maçônica em todo o território nacional, respondendo diretamente ao Grande Oriente Brasiliano. Então isso foi um marco bastante importante para estruturar e ter um consenso de estratégia de como proceder com aquela situação, levando à frente nesse primeiro momento em que o Império já estava quase nascendo, né? A gente já está em junho de 1822, então faltava um tiquinho para que a independência já se tinha na população, que já era inviável. O Brasil iria nascer como país independente, né? Então eles já estavam se organizando para quando realmente acontecesse a independência eles já estivessem articulados. Nesse sentido, a maçonaria tenta continuar com a sua política, né, de boa vizinhança, e inicia Pedro e Bonifácio na maçonaria. Pedro é iniciado no dia 2 de agosto de 1822 e Bonifácio ganha o título de grão-mestre, que é isso que todo mundo fala, não, mas Bonifácio era maçom, ele era grão-mestre. Mas o grande ponto que as pessoas simplesmente ignoram é que o próprio Gonçalves Ledo, a principal figura maçônica no período da independência, ele dizia que Bonifácio era um profano, era um maçom de última hora. Era basicamente uma concessão política. O Bonifácio nunca foi iniciado na ordem, literalmente deram o título de grão-mestre para ele por prestígio, um jogo político, e mais do que isso, mesmo com o título,
ele quase nunca participou de reuniões, nunca ministrou uma reunião numa loja. Então isso é bastante importante para a gente entender o quão maçom Bonifácio era. Logicamente ele estava ali para tentar contrapor a influência maçônica em cima de Pedro I, porque ele sabia que já se tinham iniciado seus preparativos de começar a jogar um monte de título, prestigiar isso e aquilo o príncipe para ganhar a confiança dele e colocar os seus interesses à frente dos interesses da nação, a qual Bonifácio estava há tanto tempo idealizando como seria o Império do Brasil. Então, só para dar uma complementada nesse sentido, a principal fonte que eu utilizei para fazer essa pesquisa foi o historiador Kurt Proper. Ele escreve bastante sobre a história do Brasil e a influência maçônica. Ele trabalha exclusivamente para historiografia maçônica. E tem uma frase dele muito interessante, que ele diz que muitas vezes a maçonaria europeia aclamou profanos para o cargo de grão-mestre, especialmente em situações políticas difíceis. E sendo este o caso do Brasil, não há nada de extraordinário na nomeação de José Bonifácio. Então assim, o pessoal que fala que Bonifácio era maçom realmente nunca nem sequer estudou a historiografia maçônica. Eu não estou aqui pegando autores que querem que eu tiro o que eu quero que eles digam, tá entendendo? Eu tô pegando justamente na fonte primária, do lado dos caras. Eu não tô pegando um historiador anti-maçom aqui. Tô pegando os historiadores maçons mesmo que dizem de boca cheia: Bonifácio era um profano, nunca foi iniciado, foi uma concessão política. E a gente vê esse caráter justamente porque Bonifácio ele funda a Nobre Ordem dos Cavaleiros de Veracruz, o conhecido apostolado, que era outra organização secreta, muitos chamam de organização paramaçônica, né, que a ideia principal do apostolado era fazer frente à maçonaria. Então tinha toda a sua estrutura certinho lá também, com seus cargos, subdivisões, e eles aclamam Dom Pedro I como arconde-rei, que é similar ao grão-mestre na ordem deles. E era uma ordem católica. As referências ao cristianismo estavam em todos os lados nessa ordem secreta, né? E a ideia principal era usar a mesma estratégia dos maçons, de ficar dando título, de ficar dando as coisas para Pedro para ganhar apoio e influência dele, para contrapor a influência maçônica, para não deixar que eles corressem campo aberto aos seus objetivos com sede ao pote. Bonifácio tinha muito medo pelo príncipe ser jovem demais e poder ser influenciado pelo ego ou qualquer coisa do tipo, tá entendendo? Em 4 de outubro, o Pedro I ele é nomeado grão-mestre, toma posse no 4 de outubro, para ser mais específico, e nesse dia ele assina 3 folhas em branco. Os motivos para que eles usariam essa folha em branco são meio nebulosos ainda historiograficamente falando. Muitos dizem que era para incutir na Constituição, era uma carta branca ali para eles fazerem o que eles quiserem, mas as principais fontes dizem que era para uma eventual demissão de José Bonifácio e Martim Francisco, para que escolhessem membros que substituíssem confiáveis da maçonaria. Então você vê que aquele temor de Bonifácio estava se concretizando. Pedro I literalmente deu 3 folhas em branco com sua assinatura para uma organização secreta que tinha interesses próprios e que os principais membros delas eram republicanos liberais. Então a coisa estava ficando preta de verdade. Nesse contexto, Bonifácio estava utilizando a sua influência, né, sua proximidade com o príncipe, para já alertá-lo de maneira bem clara sobre as intenções da maçonaria. Em 21 de outubro, Pedro manda um decreto mandando fechar as lojas, encerrar as ações, e o próprio Gonçalves Ledo não acata. As ordens maçônicas continuam operando normalmente. Eles literalmente cagaram e andaram pro imperador. Esse momento foi tão conturbado que a primeira coisa que o Gonçalves Ledo, o grande expoente, líder da maçonaria paulista, ele vai falar diretamente com Pedro I. E Pedro I, ele joga lá um papo que ele estava com medo da influência de Bonifácio, de que Bonifácio estava usando Pedro, né, para os seus próprios objetivos, de que ele queria poder e deixar ele como um enfeite, etc. E diversas argumentações atiçando a desconfiança do imperador. E ele cai de fato, ele admite que talvez ele tivesse sendo manobrado pelo Bonifácio.
e no dia 25 ele solta uma nota elogiando o trabalho das lojas. Então ele faz uma nota dando apoio a elas e elas voltam a funcionar normalmente. No dia seguinte, em 26 de outubro, Bonifácio tem ciência dessa nova nota de Pedro, elogiando e fazendo afagos à maçonaria, e também toma ciência daquelas 3 folhas que Pedro assinou e deixou sob a responsabilidade da maçonaria de guardar aquelas anotações. Nisso, ele vai diretamente com o imperador, fala com ele que ele tem que retomar aquilo, porque ele é louco de ter deixado aquelas 3 folhas em brancos com a maçonaria, e ele se demite junto do irmão Martins Francisco. Ele literalmente corta todas as relações, e ali chegou um momento que realmente foi bem complicado para o príncipe, porque não tinha nome competente para substituir os Andradas. Então a própria Leopoldina tem registro de que ela estava discutindo de fato com o imperador para ele trazer de volta Bonifácio e Martim Francisco. Não tinha quem colocar no lugar. Estava colocando em xeque o Brasil num período extremamente incipiente, 1 mês e pouco depois da independência, você está entendendo? Então a maçonaria quase arruinou com o Brasil de vez. Pedro realmente vai lá e pede para que os irmãos Andrada voltem. Em 29 de outubro, o apostolado emite uma nota exigindo o retorno dos Andrada. Pedro acolhe as notas, só que ficou aquela coisa: a gente vai voltar, só que vai ser do nosso jeito. Esse aí que foi um posicionamento marcante de Bonifácio. De fato, ele retorna ao governo, fechou as lojas maçônicas, exilou um monte de gente. Ele não tinha medo de ser um despótico quando era para fazer a coisa certa, para chutar a bunda de vagabundo, que no caso é a maçonaria. Mas então o principal pedra no encalço da maçonaria, o principal o bastião na independência contra a influência maçônica foi José Bonifácio. Isso está amplamente registrado pela historiografia comum, a historiografia maçônica. Então, quando você vê alguém falando, não, Bonifácio era maçom, esse tipo de mentira, bom, tá aqui, você tem um mini compilado sobre os acontecimentos e como se deu, e provando que Bonifácio não era maçom. Foi uma concessão política em que ambos os lados tiveram que jogar, mas de forma alguma ele era maçom, perfeito? Não se esqueça de compartilhar esse vídeo, deixa seu gostei, comenta o que você achou, se você tem alguma coisa para complementar, joga isso aqui nos seus grupos monarquistas aí, recomenda pro pessoal o canal. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.